Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso. E hoje nós vamos abordar os lugares sagrados do Paraná. Bem, na aula anterior, nós iniciamos uma jornada pelo universo dos lugares sagrados das diferentes culturas e religiões. Exploramos o entendimento do que é um lugar sagrado e conhecemos alguns desses lugares sagrados. Pirâmide Inca de Teotihuacan, Mesquita de Curitiba, Templo Budista Tiantuin de Foz do Iguaçu. Além disso, também descobrimos que o lugar sagrado das religiões de matriz africana chama-se terreiro e que os indígenas do povo Guarani chamam sua casa de dança ou de reza de Opã. Você conhece os lugares sagrados do Paraná? Então, não esqueça de pegar a sua caneta, seu lápis, para anotar as reflexões que nós vamos começar aqui na nossa aula, para você desenvolver as suas atividades. E também não esqueça que mudou a forma de registro de frequência no Google Classroom. Basta clicar no número 1 da atividade obrigatória. Aqueles que estão fazendo atividade em casa, que estão recebendo por escrito, não esqueça de resolver as atividades e devolver na escola, tá bom? Bem, então, o objetivo dessa aula é desenvolver atitudes de respeito aos diferentes lugares sagrados e as práticas desenvolvidas nesses locais, mostrando como é relevante o papel que eles exercem na sociedade. Independente do qual é o lugar sagrado da sua família, da sua religião, o importante é que a gente conheça para respeitar. Afinal de contas, os lugares sagrados também são patrimônio da humanidade, patrimônio histórico, cultural, e alguns deles são considerados parte das maravilhas do mundo. Então, pegue sua caneta, seu lápis para a gente começar algumas reflexões. Primeira delas, você conhece alguns lugares sagrados do Paraná? Anote aí no seu caderno se você conhece. Já foi em algum desses lugares? E as lendas, os contos, os causos paranaenses, você conhece? O nosso estado é muito rico do ponto de vista da diversidade cultural, assim como os das lendas, contos e causos que estão no entorno desses lugares sagrados. Importante lembrar que é no lugar sagrado onde acontecem os rituais, as festas, a leitura do texto religioso, enfim. A comunidade se encontra, as pessoas socializam seus saberes e com isso nós nos tornamos humanos mais civilizados. Bem, agora vamos para uma atividade, para você pôr a mão na massa, testar seus conhecimentos e não se preocupe necessariamente com certo ou errado. O importante é o que você aprende durante o processo. Bem, então na nossa primeira atividade, assinale o lugar sagrado localizado no Paraná. Nós temos aqui a letra A, B, C e D. Você vai escolher qual dessas letras aqui contempla lugares que são sagrados paranaense. Uma dica, tem mais de um. Então, retomando, vamos dar um tempo para você copiar esta atividade e escolher qual dessas alternativas você considera que é um lugar sagrado paranaense. Então, vamos dar um tempinho para você copiar, resolver a atividade e já já nós voltamos com a resposta.
voltamos com a resolução da nossa primeira atividade da aula de hoje, aula sobre lugares sagrados paranaense. E aí, será que você acertou? Vamos descobrir. Bom, então assinale os lugares sagrados, lugar sagrado localizado no Paraná. Temos a letra A, B, C e D. Vamos por partes. Primeiro, letra A. Será que é um lugar sagrado do Paraná? Nós vimos na aula passada esse lugar sagrado. São as Cataratas de Foz do Iguaçu. Ponto turístico, muito conhecido, que inclusive traz muitos turistas para o nosso estado, mas que é um lugar sagrado para os povos indígenas. Inclusive existem lendas envolvendo as Cataratas do Iguaçu, como nós vimos na aula passada. Então a letra A, correta, é um lugar sagrado do Paraná. Letra B, o que será essa construção? Quem é dessa cidade, com certeza já identificou. Essa aqui é uma igreja, uma catedral da cidade de Maringá, também muito conhecida, famosa, um ponto turístico do nosso estado. E a letra C, é do Paraná? Alguém já viu esse monumento aqui no Paraná? Não, a letra C é o Cristo Redentor, está no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Então a letra A e B são do Paraná, a letra C não. E a letra D? O que será essa construção? A aula passada eu mostrei ela, nessa aula eu mostrei ela, mas hoje nós não vamos falar sobre ela. Vai ficar para uma aula na sequência, quando formos falar de arquitetura sagrada dentro desse conteúdo Lugares Sagrados. A letra D também é do Paraná, é em Curitiba, a AMORC, a Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. É uma ordem místico-filosófica que também é religião, que une elementos da egiptologia e de outras culturas em prol do desenvolvimento humano. Então, lugares sagrados do Paraná são letra A, B e C. Gostaram dessa atividade? Conheciam esses lugares aqui? Fora Foz do Iguaçu, ou quem mora em Maringá, esses dois são menos conhecidos, né? Bom, nós vamos retomar esses lugares durante a nossa aula. Então, aqui para você ver a resposta correta, letra A, B e C. Apenas o Cristo Redentor, que não é do Paraná. Bem, o nosso estado, o estado do Paraná, possui uma rica diversidade de lugares sagrados. E com isso se desenvolveu no estado o turismo interreligioso, ou turismo religioso. Inclusive temos dentro da Secretaria de Estado de Turismo um setor específico para o turismo religioso. E ele move romeiros, peregrinos, devotos, pesquisadores e turistas culturais que viajam pelo nosso estado, também pela sua fé, pela sua crença, mas por cultura, conhecimento e entretenimento. O turismo religioso paranaense possui a chamada Rota do Rosário. Então nós temos aqui o mapa do Paraná, porque eu quero mostrar para vocês aonde que se situa a chamada Rota do Rosário. Compreende santuários e igrejas que vão desde Jacarezinho até Ponta Grossa. É o chamado Norte Pioneiro e os Campos Gerais. Então nós temos aqui o Norte Pioneiro e os Campos Gerais. São esses dois locais aqui do nosso estado. E é bem aqui que forma, vou mostrar um outro mapa, nessa região, a chamada Rota do Rosário, que compreende então uma série de santuários e igrejas históricas que são palco de visitação. Então, essa aqui é a Rota do Rosário, tem o nome de todas as cidades, não se preocupem com isso, é mais para a gente saber que existe e ir conhecendo. Então, os santuários, templos religiosos que fazem parte desse circuito de turismo religioso, só para você saber de algumas cidades: Arapoti, Bandeirantes, Ibaiti, Jacarezinho, Jaguaraíva, Piraí do Sul, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Tomazina. Então, são alguns santuários, algumas igrejas que fazem parte desse roteiro religioso do Paraná chamado de Rota do Rosário. Fica aqui o convite para quando pudermos viajar, conhecer esses locais que, além de serem um local de devoção e fé, são parte
do crescimento do Paraná, são cidades históricas. Aí você vai acabar conhecendo os pioneiros, a imigração, igrejas e catedrais com uma grande riqueza arquitetônica, cultural e artística. Bem, além, então, das diversas igrejas, santuários católicos e de outras religiões cristãs que existem no Paraná também nós temos muitos templos budistas, terreiros de Umbanda e Candomblé e também lugares sagrados naturais, como, por exemplo, as Cataratas do Iguaçu. Bem, as Cataratas do Iguaçu são muito famosas, pela sua beleza, atrai muitos turistas, mas para os indígenas Caigangue, que habitavam as margens do rio Iguaçu, o mundo era governado por um deus serpente chamado Umboi, e ele era filho de Tupã. Inclusive, Inca, Maia e Azteca, povos da Mesopotâmia, muitos povos antigos e outros povos indígenas tinham essa crença num deus serpente, num deus criador serpente, ou emplumado, ou feito de água, enfim, varia de acordo com o povo e com a cultura. Então, Naipi, a filha do pajé, ela era muito bonita. Tão bonita que as águas dos rios paravam para admirar a beleza dessa moça indígena. Por isso, Naipi foi escolhida para se dedicar ao culto ao deus serpente Umboi. Então ela ia dedicar a vida dela ao culto ao deus serpente. Porém, um jovem guerreiro chamado Tarobá, que era apaixonado por Naipi, fugiu com a linda jovem numa canoa que seguiu o rio abaixo, no dia da festa onde ela seria dedicada a Umboi. Enquanto os pajés, os caciques bebiam cauim, bebida feita de milho fermentado, e os guerreiros dançavam. Então, durante aquela grande festa, onde ela seria dedicada ao deus Umboi, Tarobá e Naipi fugiram numa canoa rio abaixo. Ao saber da fuga de Naipi e Tarobá, Umboi ficou furioso, então esse deus serpente penetrou as entranhas da terra, rasgando a entranha da terra, se retorcendo, produzindo então com o seu corpo uma enorme fenda na terra que formou as cataratas. E os dois apaixonados, envoltos pelas águas dessa imensa cachoeira, acabaram se transformando, um numa rocha e o outro numa palmeira. Então, esse é o mito, a cosmovisão ou a lenda indígena que explica a formação das cataratas do Iguaçu. Legal? Gostaram? Conheciam essa lenda? Conheciam essa história? Muito bem. Então vamos para aquele momento que vocês estavam esperando. O quiz para testar os seus conhecimentos. Bem, a Rota do Rosário, que faz parte do turismo religioso paranaense, é formada por um roteiro que passa por várias... Letra A, mesquitas e sinagogas. Letra B, santuários e igrejas. Letra C, templos e terreiros. Então, nós vamos dar um tempo para vocês copiarem esse primeiro quiz, essa alternativa, escolherem uma dessas letras A, B e C e, na sequência, nós voltamos descobrindo qual é a resposta correta.
Voltamos com a resolução do nosso primeiro quiz da aula de ensino religioso sobre lugares sagrados do Paraná, ou paranaenses. Bem, a Rota do Rosário, que faz parte do turismo religioso paranaense, é formada por um roteiro que passa por vários ou várias A. Mesquitas e sinagogas. B. Santuários e igrejas. C. Templos e terreiros. Vamos por partes. Será que são mesquitas e sinagogas? Não. Mesquita é o lugar sagrado do islamismo e sinagoga do judaísmo. C. Será que é C? Templos e terreiros? Templos e terreiros é dado aos lugares sagrados das religiões de matriz africana. Então, logo, por lógica, por eliminação, a resposta correta é a letra B, santuários e igrejas. E aí, acertou? Não tem problema se você errou. O importante é que agora você sabe, então, que a Rota do Rosário é formado por santuários e igrejas. Vamos em frente. Então, no nosso segundo quiz, a questão é: o mundo para os indígenas caigangues que habitavam as margens do Rio Iguaçu era governado por um deus chamado de letra A, Tupã, letra B, Boi, letra C, Guairacá. Qual será a alternativa correta? Nós vamos dar um tempinho para vocês copiarem essa atividade, escolherem a resposta certa e, na sequência, voltamos respondendo juntos a mais essa questão.
Muito bem, voltamos aqui com a resolução do nosso quiz. Bem, o mundo para os indígenas Caigangue, que habitavam as margens do Rio Iguaçu, era governado por um deus chamado de A. Tupã, B. Boi, C. Guairacá. Qual foi a alternativa que você marcou? Vamos descobrir qual é a correta? Então, a resposta correta é a letra B, Boi. Tupã era o pai do Boi, também considerado deus do trovão, e Guairacá é um herói indígena que lutou contra os colonizadores, que inclusive tem a ver com a fundação da cidade de Guarapuava, o cacique Guairacá, que andava junto com o seu lobo Guará, por isso Guarapuava, lobo bravo. Então a resposta correta do quiz número 2 é boi. Bem, agora nós vamos falar dos terreiros de Umbanda e Candomblé das religiões de matriz africana. Será que aqui no Paraná também possuem muitos terreiros? Será que eles são palco de visitação turística, como eu falei, de igrejas e santuários? Vamos descobrir? Então, existem muitos terreiros de Umbanda e Candomblé no Paraná. Entre eles, nós podemos citar 2 que são considerados os 2 maiores terreiros do Paraná, do Brasil e, por consequência, do mundo. Afinal de contas, Umbanda e Candomblé são religiões tipicamente brasileiras, enquanto o Candomblé tem influência africana, a Umbanda é uma religião sincrética que tem influências do Candomblé, do cristianismo, do xamanismo, do espiritismo e até das religiões orientais. Bom, então nós temos na região metropolitana de Curitiba o terreiro de Umbanda do Pai Maneco, que foi fundado pelo pai Fernando Macedo Guimarães em 1987. E ele tem uma instalação muito bonita, ampla, arejada, que recebe muita gente. Não apenas os devotos da Umbanda, como visitantes, curiosos, turistas e pessoas que estão buscando, em geral, cura, seja ela física ou espiritual. E além da parte da instalação típica onde acontecem os rituais, as giras de Umbanda, no terreiro do Pai Maneco também tem um local muito bonito chamado de Jardim dos Orixás. Lá as pessoas podem fazer suas oferendas, suas orações, suas meditações e seu culto. 2 imagens aqui, uma de Xangô e outra de Cosme e Damião. Então é um local muito bonito, arborizado, você pode respirar ar puro e ver essas imagens bem bacanas que são as imagens dos orixás e das entidades de Umbanda também. Agora, lá no norte do Paraná, nós temos o Santuário da Fé Espírita Reino de Baluaê. Ele foi fundado em 1974 pelo senhor José Freire Lopes e pelo senhor Antônio Carreira, além das instalações que são parte ali de toda a organização para acontecerem os rituais. Também possui a Gruta de São Lázaro e Baluaê, que é aqui do lado. Uma gruta que o pessoal vai pegar água também, para se curar, para fazer os seus cultos. Tem 2 sites aqui, do Reino do Baluaê e do Turismo Regional de Terra Roxa, porque esse santuário é em Terra Roxa. Aqui temos uma foto do altar do terreiro de Baluaê, em Terra Roxa, sempre muito colorido, sempre muito com flores e oferendas com as suas imagens, seu culto. O importante é que nós conheçamos, que a gente vai conhecendo para respeitar. Inclusive tem leis que dizem que a escola, um dever social da escola, é abordar a questão da história e da cultura africana e indígena. E aqui no caso da Umbanda, ela aborda as 2 questões, tanto africana como indígena. Mas agora nós vamos para o nosso quiz, para vocês botarem a mão na massa, testarem seus conhecimentos, botarem os neurônios para funcionar. Estão preparados? Então vamos lá. O turismo religioso paranaense possui um roteiro católico de igrejas e santuários chamados de: letra A, Caminho de Santiago de Compostela; B, Caminho do Itupava; C, Rota do Rosário. Qual será desses 3 aqui que faz parte do roteiro católico dos santuários e igrejas paranaenses? Nós vamos dar um tempo para vocês copiarem, pensarem um pouquinho, escolherem a alternativa correta e já já voltamos com a resposta.
Muito bem, voltamos com a nossa aula de ensino religioso sobre os lugares sagrados do Paraná. E estamos no nosso quiz. Bem, o turismo religioso paranaense possui um roteiro católico de igrejas e santuários, chamados de A. Caminho de Santiago de Compostela, B. Caminho do Itupava, C. Rota do Rosário. Qual foi a alternativa que você escolheu? Vamos descobrir qual é a resposta correta? É a Rota do Rosário, a letra C. O Caminho de Santiago de Compostela também é muito famoso, mas ele é lá na Europa, passa por algumas cidades, mas está na Espanha. É um caminho que conta-se que foi uma trajetória que marca a passagem de Paulo de Tarso, do apóstolo, grande apóstolo cristão Paulo de Tarso, e é um caminho, então, que passa por muitas cidades, igrejas, alguns locais históricos, chegando ao litoral. Além dos romeiros, além dos peregrinos, também tem atletas, esportistas que gostam de fazer todo esse roteiro. Muitos falam que é um roteiro de iluminação espiritual. Então, fica aí a dica na Europa, Santiago de Compostela. E o caminho do Itupava é um caminho que marca do litoral até aqui no Morro do Anhangaba, na região de Curitiba, e que é atribuído ao grande herói civilizador Guarani Chumé. Dizem que era ali que ele fazia parte do seu Guataporã, a caminhada sagrada dos povos Guarani, mas que serviu de caminho para os bandeirantes, desbravadores e colonizadores que subiam a trilha do Compostela até morro acima, né, serra acima, para poder fundar a cidade de Curitiba. Então, o caminho do Itupava, litoral paranaense até o morro do Anhangaba. E hoje também, além de ter esse apelo indígena, ele também é visitado, muitas pessoas que gostam de praticar esporte, pratiquem esportes, bebam água, então seguem a trilha do Itupava. E aí, estão gostando da aula? Estão se divertindo em descobrir aqui os lugares sagrados do Paraná? Bom, Santuário de Umbanda situado em Terra Roxa, no norte do Paraná. Letra A, Reino de Baluaê. Letra B, Terreiro do Pai Maneco. Letra C, Gruta de São João Maria. Qual será o nome do terreiro situado em Terra Roxa? Vamos dar um tempo para vocês copiarem, escolherem a alternativa e, na sequência, voltamos respondendo junto com vocês.
Voltamos aqui com a nossa aula de ensino religioso, Lugares Sagrados do Paraná, sexto ano. Bem, então o santuário de Umbanda situado em Terra Roxa, norte do Paraná. A. Reino de Baluaê. B. Terreiro do Pau Maneco. C. Gruta de São João Maria. Qual foi a alternativa que você marcou? Vamos descobrir qual é a resposta correta? É o Reino de Baluaê, no norte do Paraná, em Terra Roxa. Porque o terreiro do Pai Maneco, então, é na região metropolitana de Curitiba, mais especificamente em Colombo, no início da rodovia da Uva. E são os dois maiores terreiros do Paraná, do Brasil e do mundo, Pai Maneco e Reino do Baluaê. A Gruta de São João Maria é em Guarapuava, uma delas, mas uma bem conhecida em Guarapuava. É uma gruta que verte água e lá dentro tem um monte de imagens, muleta, bengala, quadro de pessoas que acreditam que foram curadas pelo missionário, pelo profeta, que faz parte do folclore da cultura tradicional paranaense, São João Maria. Então, está no Vale do Rio Jordão, na cidade de Guarapuava. Logo, a letra correta é a letra A, Reino de Baluaê, o santuário que está em Terra Roxa. Muito bem. Retomando então, na aula de hoje nós conhecemos alguns lugares sagrados paranaenses, como as Cataratas do Iguaçu para os povos indígenas, a Rota do Rosário católica, Terreiro do Pai Maneco e Reino do Baluaê para as religiões de matriz africana, especificamente aqui a Umbanda, e descobrimos também que existe um turismo interreligioso em nosso estado, que além de ser patrimônio histórico, também é cultura, também é conhecimento. Muito bem, então estamos chegando ao fim da nossa aula de ensino religioso sobre lugares sagrados paranaense. Na próxima aula vamos falar dos lugares sagrados do Brasil. E, como está virando já tradição nas nossas aulas de ensino religioso, eu me despeço de vocês com um shalom para quem for do judaísmo. Salam aleikum para quem é do islamismo. Namastê ou namaskara para quem é do budismo ou das religiões orientais. Axé para quem é de candomblé, saravá para quem é da Umbanda, amém para quem é do cristianismo, assim seja para quem é do espiritismo, atchê, aereté, nhamandu para quem é das religiões xamânicas dos povos indígenas Guarani. E não se esqueçam, tenha mais amor no peito, seja menos preconceito, mas não precisa ser perfeito. Agora, se não pudesse ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.